bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da ArtSM. Hoje, pela primeira vez, estou sem óculos, porque hoje já tá muito nublado e eu tentei colocar uma luz aqui na televisão, mas não funcionou, ficou muito claro mesmo assim, então hoje eu vou estar sem óculos. Então eu tô gravando o vídeo meio assim, mas aí vocês relevam, porque hoje o assunto é um assunto muito importante, que é clientes que desistem. Vai ser um vídeo meio que mostrando que muitas pessoas, principalmente quem trabalha com encomenda, quem trabalha com personalizado, tudo passa por isso. E por que que é tão importante você pedir os 50%, que é o sinal, né? A gente chama de sinal, que é os 50% do valor antes da sua encomenda ser confeccionada. E a gente vai estar falando um pouquinho disso hoje. Eu sou uma pessoa que eu não cobro sinal, o que é um problema pra mim, porque eu deveria. E eu vou contar 3 situações que eu me lembre, 4 situações que eu me lembre. E, assim, eu acho que se eu vou contar 4, eu devo ter passado pelo menos umas 10 situações assim, ao longo de 4 anos, que é o tempo que eu trabalho com caneca. Não é tanto tempo, né, se parar pra pensar. 4 anos, só 10 prejuízos, não é tanto prejuízo, mas ainda assim é uma situação chata. E eu vou mostrar como que eu resolvi essa situação, eu vou contar um pouquinho pra vocês. A primeira situação que eu me lembro, né, foi uma situação de Natal. Foi naquele rush de Natal, onde a gente tem muita encomenda, a gente nem consegue raciocinar direito, a gente não consegue nem decorar o nome de quem, né, a gente fica meio perdida assim, normal. E essa pessoa em específico, ela encomendou uma caneca de bonequinha, né, que é uma arte ali que eu faço, por exemplo, eu já trouxe um pouco desse tema aqui no canal, mas é aquela arte que, por exemplo, a pessoa fala, eu queria uma bonequinha parecida comigo, e eu tenho esses traços e tudo mais. E ele pediu, e não tinha nome, não tinha nada na caneca, ou seja, né, uma caneca que não foi totalmente prejuízo, porque eu consegui vender ela por um preço abaixo para alguém que tivesse as mesmas características, né, da bonequinha. Mas o que aconteceu? Ele encomendou uma caneca comigo, ficou perfeita a caneca, ficou certinha, entreguei, fiz dentro do prazo. E aí eu mandei, fulano, você não vai vir retirar a sua caneca? E, gente, um pontinho, só um tracinho no WhatsApp. Eu fui bloqueada, porque ele não quis mais a encomenda. E em vez dele me avisar que ele não quer mais, o que daria tempo de eu não produzir a caneca, ele optou por sumir e me bloquear. Eu levei um bloco, e essa é a primeira história. A segunda história é a história de um cliente, que eu sempre conto pra minha família e coisa do tipo, quando a gente conversa sobre essas coisas de situações engraçadas de loja, né? Eu não vou mencionar qual que é a estampa que ele quis, porque é uma estampa um pouco específica demais, então eu não vou mencionar nada que seja muito detalhado nesse vídeo, porque pode correr o risco da pessoa ver, né? Então eu não vou entrar muito em detalhe. Mas ele sempre queria o tema dessa estampa, e eu não tinha, então eu fiz a arte do zero, que não é muito trabalhoso, porque todos os elementos já existem, né? E ele falou, eu vou criar uma caneca, e eu fiz a caneca, e isso foi outra caneca, tá? Antes de chegar nessa estampa específica. Ele criou uma caneca de um tema, e eu fiz, eu acho que era... Essa aí eu vou falar porque todo mundo encomenda, do Brasil. E aí ele falou que a caneca desbotou inteira, e que ele falou um monte de coisa. Ficou falando que o cliente, que é a real propaganda de um negócio, que sem o cliente uma loja não é nada, e que o cliente, o melhor marketing é o boca a boca. Ele não tá errado, mas ele continuou falando sem eu ter, nem entrado no assunto. E esse texto todo, esse discurso todo dele foi pra ele querer uma outra caneca de brinde. Ele me mandou foto e, pelo desbotado, não parecia que foi descuido. Parecia que realmente a qualidade da caneca era inferior. E eu vou passar esse pano porque na época eu comprei uma caneca no Mercado Livre de uma marca que eu não conhecia. Então, já sofri com isso antes, vai saber se realmente a caneca não era ruim. Então eu refiz uma caneca de cortesia pra ele do Brasil. Igualzinha que ele fez, igualzinha que desbotou. Só que dessa vez uma caneca sem desbotar, porque era de uma marca boa. E ele sumiu, né? Não deu feedback, não aconteceu nada. Depois de meses, assim, ele apareceu e falou, eu sou seu cliente, não sei o que, beleza. Aí ele encomendou essa estampa que eu falei, que é uma estampa muito específica. E ele falou que ele queria duas, são 2 logos diferentes. E ele falou que ele quer com um assim e assim. Aí, ele falou, como ele já tinha pago, e ele inclusive retornou pra falar que desbotou e tudo mais, ele é uma pessoa que entrava em contato, eu botei a confiança, igual eu coloco em maioria dos meus clientes, de que eu vou fazer a caneca, como ele vai pagar em dinheiro, ele iria retirar aqui aonde eu moro.
E aí eu fiz 2 canecas. Aqui na minha loja, uma caneca é R$30 e acima de 2 fica 25 cada uma. Então ele ia pagar R$50. E as canecas estavam prontas, eu informei pra ele e ele sumiu a tarde inteira. E ele falou que ele ia retirar naquele dia. E aí eu fiquei, cadê ele, né? E, gente, essa demora foi 2 meses embora. 2 meses. E eu descartei a caneca. Deu 1 mês, eu descartei a caneca. E depois de 2 meses ele chegou e falou: a caneca tá pronta? Deixa eu pra mim retirar. Aí eu falei: a caneca nem existe mais. A caneca foi pra descarte. Se você quiser encomendar de novo, você infelizmente vai ter que pagar o desperdício, porque você não me deu retorno dentro de 2 meses. E a que você quer encomendar agora. Ele sumiu quando eu mencionei esse fato. Beleza. Isso tudo porque eu não queria tomar outro golpe, né? Outro prejuízo. Nem golpe era, porque nem retirar ele retirou. Aí ele retornou depois de mais 1 mês, 2 meses aí, querendo as canecas de volta. Só que dessa vez eu já tava, sabe, cansada e tudo mais, queria ter um dinheiro. Eu falei: se você me fizer o Pix e você me mandar o comprovante agora, aí eu faço a caneca. E ele fez o comprovante, eu até abri meu banco, porque eu falei: já pensou se é um comprovante falso, né? Aí eu abri meu banco, tava lá a transferência e eu fiz uma caneca de R$30. Aí ele falou assim que ele queria encomendar mais 2, mesma coisa de antes. Aí eu falei: beleza, quando o Pix cair eu faço a caneca pra você. Gente, esse Pix nunca caiu, então ainda bem que eu não fiz essa caneca, e porque senão eu ia ter levado golpe. Aí esse foi o segundo caso. O terceiro caso, que é o que eu me lembre, a moça, ela encomendou uma caneca de um personagem e ela amou, porque ficou do jeitinho que ela queria, tudo certo. Eu também fico feliz, né, quando é esses casos assim. E ela falou: amaram aqui e eu quero encomendar mais 2, porque a galera tá querendo, gostaram também. Do mesmo personagem, igualzinha, só que dessa vez seriam 2 canecas. Imagina que as pessoas gostaram e quiseram uma delas também, né? Aí eu fiz no mesmo dia, porque o meu prazo é super rápido, mas aí às vezes eu fingi que é um dia útil, mas às vezes nem é isso, é uma tarde só. Aí ela nunca retirou e ela não me respondia. Tudo isso seria pagamento em dinheiro. Todas essas histórias são pagamento em dinheiro. Então, quando é pagamento em dinheiro, quando as pessoas moram longe, eu fico um pouco assim: ai, tá bom, pode pagar tudo na retirada, porque a pessoa vai vir até aqui pra me dar R$15, depois vai voltar pra me dar mais 15 e tal. Só que depois eu parei pra pensar que a gente tem que dar valor ao nosso trabalho, né? Eu vou falar tudo isso no final da minha conclusão. Mas ela nunca mais retirou a caneca. E eu descartei a caneca também, porque essa tinha nome, eu não tenho o que fazer, é uns nomes muito específicos, com variações de letras, então eu não consigo fazer muita coisa, sabe? E o último caso, que provavelmente é o caso mais, assim, que eu vou contar pra sempre, assim, sempre que alguém perguntar, eu vou contar, que é, eu não vou mencionar nome, né? Mas assim, eu vou contar uma história pra vocês. Tinha uma moça que ela intermedia os pedidos. Ela compra pra alguém, ela não é o cliente final, ela compra intermediando a compra. Beleza, você pode fazer tranquilo. E aí, ela sempre me encomendou umas canecas e ela nunca pagava, tipo, por exemplo, quando as pessoas encomendam uma caneca e eu mando foto da caneca pronta, em menos de 5 minutos que a pessoa visualizou, o Pix já cai na minha conta. Só que ela visualizou e ela só agradeceu. Isso nas primeiras encomendas. E ela ia pagar depois de 2, 3 dias, que era o dia que ela ia vir retirar. O que, assim, era um pouco, né? Porque eu preciso, quando a gente faz uma encomenda grande, de mais de R$100, a gente quer o dinheiro na hora, porque a gente precisa arcar com material, a gente tem nossas próprias contas e tudo mais, né? E aí, ela encomendou 2 vezes, e as 2 vezes ela atrasava assim, né? Ela vinha retirar depois de uns 3 dias úteis que ela encomendou, e eu já tava ansiosa a esse ponto. E aí, ela encomendou, eu vou contar onde tudo começou a ficar estranho. Ela encomendou 2 canecas, que deu R$50, e ela fez o Pix, e o Pix subiu na minha conta. Não, o comprovante subiu no celular dela. E como ela já tinha encomendado outras 3 ou 2 vezes, eu falei: não, subiu o comprovante, tá tudo certo, beijo, qualquer coisinha me chama no WhatsApp, aquela coisa de sempre de atendimento. Só que quando eu abri o meu banco, os R$50 não tava lá. E aí eu comecei a falar: ué, será que ela fez num banco diferente, né? E aí eu entrei em contato com ela falou que, pô, a Nubank não tava subindo o comprovante e tava dando erro. Só que aí eu compreendi, porque eu já sofri com isso. Minha Nubank, eu já tive problema com a Nubank, eu já tive problema com a Neon,
Banco online, pra mim, eu também tenho um estresse, por isso que eu fui pra banco físico, né? Pra bancos com unidade física, né? Caso eu precise resolver alguma coisa. Ela falou que tava com problema, mas que assim que o banco estabilizasse, ela ia mandar o comprovante pra se eu tivesse que recorrer a alguma coisa, ou se tivesse que refazer, porque foi estornado, coisa do tipo. Aí tudo bem. Gente, uma semana pra mais pra esses 50 reais cair no meu banco. E porque eu fiquei cobrando todos os dias. Porque se dependesse dela... Porque o meu problema, né? O meu problema não é dar o problema, mas a falta de assistência. Porque imprevistos acontecem, problemas que não são da nossa responsabilidade acontecem. O negócio é quando você não dá suporte, você deixa a pessoa com as mãos vazias, sem informação, sem atualização. Isso que é, pra mim, o que pega mais. Eu acho que o que pega é essas pessoas que somem, essas pessoas que não dão satisfação. Porque se alguém fala assim, ó, tive esse imprevisto pessoal, aconteceu isso muito grave, eu não vou falar pra pessoa tirar, às vezes, o dinheiro de um remédio, de uma coisa urgente pra, sabe, eu vou ter essa empatia se a pessoa me explicar com cuidado, com direitinho, pra eu também entender. Mas no caso dela, não. Ela não mandava mensagem se eu não mandar. E eu fiz o teste. Eu fiquei 2 dias sem mandar mensagem e ela não mandou nada. Aí, acabou que ela falou que a Nubank ficou uma semana fora do ar, só que aí não tem como eu provar, porque a Nubank dá dessas mesmo. Aí ela mandou, falou, olha, você não é a única que tá tendo problema com meus Pix, porque tem uma moça que... ela também tentou fazer um Pix pra mim, mas tá constando que a minha conta tá com suspeita de golpe. Aí eu pensei, isso tá estranho, né? Aí... eu falei, ué, tipo, parecendo como se pessoas tivessem denunciado a conta dela como golpe, sabe? Aí, guarda essa informação, hein? Guarda essa informação. Deu certo, depois de 1 semana e meia ela me pagou. E depois, dentro da mesma semana, ela falou que teria mais 4 canecas. Beleza, né? Aí, ela encomendou as canecas. Como sempre, o meu prazo foi curtíssimo, porque eu trabalho dentro de um prazo super confortável pro cliente, né, dentro ali de 1 semana, caso seja uma quantidade grande, mas nesse caso nem foi 1 semana, acho que foi tipo dias, assim, que ficou pronta, porque eu não tinha uma caneca que ela queria em específico. Inclusive, era uma caneca que eu nunca estampei antes, eu deveria ter trazido o vídeo sobre isso, mas eu esqueci. Aí, gente, a caneca ficou pronta dentro do prazo, e eu falando, ó, a caneca tá pronta, faz o Pix pra mim. E aí, não desse jeito, né, obviamente, eu tô brincando, eu falei de forma mais profissional. Aí ela falou assim... ah, beleza, eu vou te fazer o Pix. Gente, 1 dia, 2 dias, 3 dias. E eu tipo, amiga, a caneca tá pronta, você não vai vir retirar não, nem pagar? Porque se você me pagar e não vir retirar, por mim tudo bem. Aí, gente, uma enrolação. Ela deu um monte de desculpa pessoal, das quais eu não vou mencionar porque é bem específica, né? Se ela assistir, ela sabe que é ela. Acho que ela vai saber que é ela do mesmo jeito, mas eu não tô falando pra ofender não, tô falando a minha experiência mesmo. Ela ficou falando assim que já faria o Pix, que já viria buscar, e chegou um final de semana e nada, ela não dava suporte, ela não dava retorno, ela me ignorava, mandava um monte de mensagem e ignorava. Só não vou mostrar os prints, porque eu menciono o nome dela, e eu não vou... é uma preguiça de borrar o nome, mas assim, acho que a fofoca já tá boa o suficiente, né? Aí, eu falei, a estampa tinha um nome, essa da caneca que ela não retirou, e esse nome era muito específico. Sabe quando você vê aquele nome e você fala, nossa... deve existir, tipo, essa pessoa e mais 10 no Brasil com esse nome, de tão específico que é o nome. Eu fui atrás no Instagram e eu achei. Aí, no que eu achei, eu falei, se a moça que tá me devendo não me responder dentro de 2 dias, eu vou entrar em contato com a moça do Instagram e falar, oi, você quer encomendar uma caneca? Então, porque tá pronta aqui e ninguém retirou, não. Aí, eu fiz isso, gente. Eu não sei se foi uma atitude certa, mas assim, ela já tava me devendo há 1 semana. E como eu falei, não tem problema se você tá com algum imprevisto, mas me notifica, me atualiza, senão eu vou achar que você não quer mais a caneca. E aí eu entrei em contato com a moça e eu falei, oi fulana, tudo bem? Eu vi que você encomendou caneca e tá com o logo aqui, né, com o seu nome. E acredito que foi por intermeio, porque você não encomendou diretamente comigo, mas as canecas já estão prontas há dias e não foi feito o pagamento nem a retirada, tudo bem? Tô entrando em contato pra ver se a gente consegue fechar por aqui. E aí ela me retornou. E não é o que vocês esperavam, gente. Ela me retornou falando que ela já tá esperando essa caneca há 1 mês pra estar pronta. Ela já fez o pagamento da caneca e que ela precisava da caneca o quanto antes, porque ela já tava esperando há mais de 1 mês a caneca. E eu pensei, ué,
a caneca tá paga esse tempo todo e eu tô sendo... E eu não recebi. Eu não recebi pela caneca que tá paga esse tempo todo. Aí depois eu falei pra ela que eu não recebi e que eu não tinha nada a ver com a intermediária, porque eu queria o meu... assim, não falei com essas palavras, mas eu também tava guardando receber o valor, né? E, gente, no que eu meio que conversei com a cliente original, com a cliente final, a moça que tava me dando vácuo há dias apareceu no meu WhatsApp falando que ia vir retirar a caneca no mesmo dia. E eu falei assim, beleza, aguardo o comprovante, né? Porque você vai vir retirar hoje, mas e o pagamento? E daí ela falou assim, que ia pagar metade, tipo, mais do que a metade virtualmente e o resto em dinheiro. Aí eu pensei, se a moça já deixou pago, eu deduzo que seja de forma virtual. E por que o restante tem que ser em dinheiro? Por que ela simplesmente não me passou o valor inteiro que a moça já passou pra ela? Isso por pura dedução, tá? Eu não tenho fatos. A mulher informou que pagou a intermediária, mas a intermediária não me passou esse dinheiro e quando ela foi me pagar, tava em fragmento. Então eu deduzo que ela pegou esse valor, que ela deveria ter usado para gastar com a minha encomenda e usou para uso dela. E aí fez todo sentido, porque eu juntei com o fato da conta dela já estar com denúncia de golpe, por conta dos prazos dela de entrega de produtos ser tão distante de dias que as pessoas denunciaram ela por golpe, mesmo ela sendo ou não uma pessoa honesta, sabe? E ali as fichas juntou tudo pra mim. E depois desse dia, eu botei um ponto de que só por sinal agora, se a pessoa não voltar, pelo menos ela pagou o valor do material, então você só não vai ter lucro, mas pelo menos você também não tem prejuízo. Posso trazer um vídeo, como é que eu faço o sinal. Eu tenho um caderninho onde eu organizo as minhas vendas, que eu comprei na Shopee, caso alguém queira também. Como que eu trabalho assim com encomenda e tudo mais. A única exceção que eu tenho ainda hoje é quando é um cliente muito antigo. Por exemplo, eu tenho uma vizinha que ela encomenda comigo já tem anos. Desde que eu comecei a fazer caneca, ela encomenda comigo. E ela sempre paga em dinheiro, e geralmente o valor inteiro. Então eu nunca tenho quase troco e ela não tem, tipo... É aquelas pessoas mais velhas que ainda não entrou no negocinho de Pix, essas coisas assim. Então, nos casos, assim, igual da minha vizinha, eu não peço sinal. Mas, gente, você vai... Como é que a gente também... No meu caso, que eu tava sendo muito inocente, como que a gente pede sinal? Como a gente não pede, aliás, sinal pra uma pessoa que a gente nunca viu na vida, né? E eu confesso que eu reconheço que eu tava sendo muito ingênua, assim, de não pedir sinal, sendo que a pessoa pode simplesmente não me responder mais, igual já aconteceu. Então, por conta dessas experiências minhas, eu comecei a pedir sinal e eu espero que você também peça, porque é muito ruim ter prejuízo, a gente perde a oportunidade de vender para uma pessoa que realmente pagaria. E você ganhando o sinal de 50% do valor, pelo menos você garante que aquela pessoa ali, ela já colocou o dinheiro dela, então ela vai ter que retirar, ao menos que ela também tenha um prejuízo na história. Então, eu espero que esse vídeo aqui ajude vocês. Vai ter mais vídeo essa semana ainda, porque eu quero trazer vídeo de uma... Eu tô com um problema na minha impressora. Sei que eu trouxe vários vídeos ensinando como resolver situações de impressora, mas eu tô com um problema, porque as minhas cores estão saindo tudo errado. A cor que tá verde musgo tá saindo verde pastel, então isso é um problema. Tive que limpar a minha impressora, limpar a mangueira de tinta, limpar o cabeçote ali... Cabeçote não, qual é o nome de onde coloca a tinta na impressora, né? Esqueci, mas tem um nome. E... eu tô esperando a tinta chegar. Era pra ter chego hoje, gente, mas a campanha ainda não tocou. Então, não sei se os correios vão vir aqui no meu endereço por último. Mas vai ter vídeo essa semana ainda. Talvez uns 2, que eu vou arrumar a impressora e eu vou mexer no estoque do Dia dos Professores, tá bom? E eu vou gravar tudo pra vocês direitinho, vídeo por vídeo, pra vocês conseguirem acessar com mais facilidade. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de conversa, de desabafo, né, de cliente que não paga. E cobra sinal, porque senão a gente vai ter prejuízo, e a gente não quer ter prejuízo, tá bom? Então eu espero que tenham gostado desse vídeo, até o próximo vídeo e tchau!